Bom dia. O número de óbitos pelo coronavírus nas últimas 24 horas está em 263. Né? A média dos últimos 7 dias é de 392. A média está caindo. Tomara que a gente esteja assim controlando. Né? Ou seja, as pessoas que foram infectadas que sobrevivam todas, né? Na hora que a gente conseguir dominar essa doença. Bom, o presidente Bolsonaro curvou-se à decisão monocrática, singular, de um único ministro do Supremo, que deu uma liminar ao PDT e desistiu de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal e nomeou outro Alexandre, né? O Rolando Alexandre de Souza, que era o número 2 do Ramagem. E o Ramagem continua na Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, ele é bom para a Agência Brasileira de Inteligência, mas não é bom para a Polícia Federal, que é o seu órgão de carreira, né? O novo diretor-geral da Polícia Federal, como tantos do governo, cursou colégio militar, chegou a entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, saiu quando fez concurso para Polícia Federal, né? Já foi superintendente em Alagoas, e a primeira coisa que ele fez foi tirar o superintendente do Rio de Janeiro, né, que tinha muitas rusgas com o presidente. O presidente da República queria afastá-lo de qualquer maneira. Bom, fica uma coisa estranha, né? Eu ontem participei de um programa na TV Band e o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, disse que o Supremo não pode estar a serviço de partidos que perderam a eleição, mas querem governar. Então o Supremo dá força. No caso do PDT, por exemplo, né? Perdeu a eleição, deixa o outro governar, o que ganhou a eleição, com 58 milhões de votos, né? É o que a gente tem visto. A par disso, eu vi um noticiário aí dizendo que o presidente citou as Forças Armadas, que os generais ficaram sem graça e tal, né? Aí hoje eu ouço declarações do ministro da Defesa falando em nome das Forças Armadas e vai além do que disse o presidente. O presidente disse, eu anotei aqui, as Forças Armadas estão ao lado da lei e da ordem, antes ele tinha dito ao lado do povo, né, que é a origem do poder, né, ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Exigiremos o compromisso à Constituição. Aí não sei por que alguém achou que essa era uma declaração, não sei o quê, né? Aí o ministro da Defesa, o general Fernando, diz o seguinte hoje: as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei e da ordem, da democracia e da liberdade. Exército, Marinha e Aeronáutica são organizações de Estado que consideram a independência e a harmonia entre poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Puxa, agora desenhou o que disse o comandante supremo. A independência e a harmonia são imprescindíveis para a governabilidade do país. Falando em nome das Forças Armadas. Bom, e por último, eu queria um pouquinho falar daquele empurra-empurra que tirou um fotógrafo do Estadão lá da Praça dos Três Poderes ontem, alguns manifestantes fizeram isso, e aproveitar para falar das vezes em que o presidente Bolsonaro dá uma xingada nos jornalistas que estão lá na frente do Palácio. Eu sou jornalista e digo para vocês o seguinte: o fotógrafo não tem nada a ver com o que foi publicado no jornal dele, os repórteres, em geral, não têm nada a ver com o que é publicado, seja lá onde for. Porque atrás deles está o pauteiro, está o editor, está o chefe, né, que não aparecem, né? Então, eles estão na ponta lá e estão sofrendo, né, as respostas de quem viu a notícia deturpada, alterada ou mentirosa. E que, em geral, não foram eles que estão na ponta, né, que são os soldados da linha de frente, são os que levam o chumbo. De Brasília, Alexandre Garcia.